porque eu quero saber que São Paulo é esse que vai vir a campo contra o Ituano nesta terça-feira, jogo 9h30, né? Jogo 9h30 no estádio do Ituano. O Ituano levou uma pancada na Série B no final de semana do Tombense, né? Aquele time que joga contra o Palmeiras nesse meio de semana. Mas eu confesso que eu não sei, o Ituano deve ter poupado um ou outro jogador, também não sei nem se tem elenco para tudo isso, o Ituano. Arnaldo, qual o São Paulo que a gente vai ver hoje? Muito parecido com o jogo do América? Você acha que o Dorival já pode fazer algum tipo de mudança? O Dorival já fez um monte de mudança. Eu não posso evitar a comparação, porque São Paulo e Corinthians trocaram o técnico e anunciaram o novo técnico no mesmo dia. Eu não posso evitar a comparação, porque o São Paulo, ao perceber que o técnico do Corinthians talvez cairia, talvez do Atlético, correu para acertar com o Dorival. Eu não posso evitar a comparação, porque o São Paulo procurou um técnico, não é ficha limpa, é um técnico que evita crises, é um técnico anticrise. Essa é a característica do Dorival em qualquer clube que ele passou, inclusive no Flamengo, que é difícil, hein? É difícil. Então, ao suceder o Rogério, 18 meses sob tensão, o São Paulo pensou no perfil do treinador, né? Dessa vez, pensou no perfil do treinador. Talvez o único disponível no mercado com essa característica. Experiência, um técnico mais, digamos, como é que é a palavra? Flat, que não tenha um biorritmo a cada partida de futebol. Que não dê uma entrevista que exponha seus jogadores. Que no mesmo dia o Dorival dá entrevista do que o Cuca dá entrevista, e parece que são mundos completamente separados e coisas. E são dois rivais em crise. E a escolha, cada vez mais, para mim, eu fico estarrecido. E eu extrapolo a questão Cuca para a questão institucional Corinthians. Enfim. O Dorival, Júlio, ele deu um treino no São Paulo, assim como o Cuca deu um treino no Corinthians, e ele já mudou o time inteiro do São Paulo. Ele elogiou o Rogério antes, durante e depois do jogo, mas já fez tudo diferente do Rogério. Tudo. O Rogério nunca jogou com 4 jogadores no meio de campo. O São Paulo tinha 2 jogadores no meio de campo durante 18 meses. Era o 4-2-4 que o Rogério gostava. No primeiro jogo, Dorival teve tal losango. Dorival entra e tem uma figura geométrica na cabeça dele, tal do losango. Pode ser um losango requintado, como no Flamengo, ou pode ser um losango modesto, como esse do São Paulo, como era o do São Paulo que ele montou lá em 2017, pós-Rogério também. Então, o time contra o América, primeiro, o São Paulo não ganhava um jogo 3-0 há milênios. Segundo, o São Paulo não jogava com tanta gente no meio de campo há 18 meses. Terceiro, o astral, a leveza, a sensação de alívio do torcedor do São Paulo não existia há 18 meses. Então tem um peso gigantesco o primeiro jogo do Dorival. Não é garantia de nada. Acho até que o São Paulo provavelmente não se classificará essa noite, porque o primeiro resultado... Provavelmente não se classificará? O São Paulo jogou com o Ituano 3 vezes no Morumbi, sob o comando do Rogério. 3 empates de 0-0. Né? 3 vezes no Morumbi, o Ituano, um empate 0-0. Assim como eu acho difícil o Corinthians classificar com o Remo. O jogo eliminatório, a primeira partida conta muito. O São Paulo tinha que ter feito resultado em casa. Vai ter bastante São Paulino? Vai. A distância é curtíssima. O São Paulo deu sorte no sorteio da Copa do Brasil em termos logísticos. E vai ser E aí, diferentemente da era Rogério, e aí eu não estou nem criticando um e elogiando o outro, mas assim, só constatando. O Rogério, você tinha uma certeza, você não vai adivinhar a escalação para o próximo jogo, em 18 meses. Ele mudava. O Norico comentou N jogos do São Paulo. O São Paulo do Rogério nunca repetiu a escalação e tinha um time a cada adversário, muitas vezes até mudando o sistema tático. Dessa vez, nós já no mesmo jogo, né? Às vezes no mesmo jogo, a partida de ida do Ituano. A partida de ida do Ituano, o São Paulo começou com 3 zagueiros, no intervalo foi para 4-2-4, sei lá. No maldito 4-2-4. Quanto mais atacante, pior o time. Isso é uma tese para um outro debate. Aí, nós sabemos que o Dorival gosta de mexer o menos possível. Ele terá que mexer hoje, o Raí, Ramos. Vamos chamar ele de Ramos só, né? Raí, Ramos já no São Paulo não dá. Ramos. Muito peso, é muito Ramos, peso. É mais peso Ramos, que o Abdi Pelé, pô.
Você lembra? O Ramos não pode jogar a Copa do Brasil, já jogou pelo Ituano. E é possível que ele mexa também na outra lateral, porque o menino Patrick ainda está muito cru e jogue lá o Caio Paulista. Mas o desenho tático, nós vamos acertar as escalações do São Paulo daqui para frente. Nós vamos saber. O São Paulo vai ser um time mais previsível. O São Paulo talvez não seja um time tão, digamos assim, criativo, mas o São Paulo vai ser um time mais estável e um clube mais estável. E o São Paulo estava precisando disso. Não é garantia nenhuma de sucesso, de título, como ele teve no Flamengo, mas de paz. Isso é um grande negócio para um clube de futebol que vive 18 meses em crise.